Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Yasmin Orozimba, analista de fundos da Empírico Gestão. Estamos aqui em mais um fechamento de mês para compartilhar com vocês o resultado dos fundos, os FOFs da gestora. Aqui comigo, Laís Costa, responsável pela série Melhores Fundos, gravando pela primeira vez aqui no Mensal, né, Laís? Tudo bom? Tudo bom, Yas? Muito bom estar aqui com você. É um prazer ter você aqui. A gente vai seguir aquele esquema de falar um pouco de cenário, compartilhar o resultado das principais classes e responder algumas perguntas que a gente recebeu no Telegram. Para começar o cenário, eu gostaria de pontuar como que a gente fechou janeiro, né? O fechamento de janeiro, a gente teve um mês muito bom para ativos de risco e emergentes. Então, o dólar estava fraco, com bolsa local em alta. A gente já tinha uma ideia de que esse seria um movimento de curto prazo, principalmente para o dólar fraco. E quando a gente entra em fevereiro, tem algumas variáveis que acabam movimentando esse cenário, né? Bom, aqui no Brasil, um ponto que foi bastante relevante foram pesquisas que foram divulgadas em relação à popularidade do presidente Lula, mostrando um enfraquecimento. E aí gera algumas preocupações para o mercado, principalmente como que vai ser o posicionamento do governo em relação a esse cenário. Um grande receio é de que o governo passe a gastar mais com medidas populistas para tentar retomar essa popularidade, né? O presidente tem sido mais vocal, reafirmando algumas ações. Além disso, a gente teve a divulgação de alguns dados econômicos, então a gente teve IPCA de janeiro, que veio com uma alta, abaixo das projeções, mas ainda assim uma alta. O PIB foi revisado para baixo, e o dólar fechou o mês de fevereiro em 5,85, com uma leve alta. O Ibovespa também oscilou bastante no mês, mas fechou o mês com uma leve alta. E já falando de mercado externo, né? No meio do mês, o presidente norte-americano, Trump, começou a ser mais vocal e ser mais incisivo em relação aos temas de tarifas, principalmente ali para México, Canadá, Europa e China. Além disso, a gente teve no fechamento de janeiro a reunião do Fed, onde teve a decisão de manter os juros inalterados, e no mês de fevereiro, a divulgação da ata. E nessa ata, o comitê foi mais cauteloso e deixou bem pontuado de que não tem expectativas de cortes no curto prazo e que tudo depende dos dados a serem divulgados ao longo do ano. Além disso, o mercado de trabalho americano também mostrou um sinal de enfraquecimento, e o que levanta dúvida para os próximos meses. Agora em março, a gente já está vendo uma mudança de cenário, ainda mais reforçando essa preocupação com o cenário externo. Então, falando mais ali da preocupação com a economia norte-americana. E um tema de possível recessão começou a ser pontuada. Mas isso a gente pode comentar um pouquinho mais no vídeo de março, né? Laís, você quer comentar um pouquinho de cenário e também trazer sua perspectiva para esse ano, já que é a sua primeira gravação aqui no Mensal? Claro, vamos lá. Como é que tá a nossa cabeça hoje em relação a cenário Brasil, né? Basicamente, a gente tem uma projeção aqui interna de inflação, vou começar pela inflação, né? A nossa projeção de inflação hoje, ela tá um pouco acima do que do que a gente tem visto no Focus, né? Na mediana do Focus. Então, nesse sentido, a gente parece um pouco pessimista. Mas quando você compara com a implícita de mercado, de um ano, né, mais ou menos ali, a gente está abaixo. Então, na verdade, em termos de mercado, a gente está um pouco mais otimista em relação à inflação de curto prazo. O FOF vem carregando uma posição over em inflação curta, né? Esse é um ponto que provavelmente a gente vai revisar em algum momento próximo, porque a gente já está com a projeção bem abaixo, consideravelmente abaixo do que a implícita de mercado. Dito isso, né, não é um nível de inflação confortável, não é um nível de inflação, principalmente a parte ali de serviços, que a gente consegue fazer um cenário em que essa inflação convirja para pelo menos o topo da meta, né? Eu acho que ninguém nem tá falando mais sobre o centro da meta, mas que seja o intervalo, que seria o 4,5%, né? E aí, a inflação tem esses dois pontos que eu acho que são importantes, que o mercado tá olhando e que são importantes para a gente traçar as estratégias táticas da carteira. O primeiro ponto é essa parte de serviços, que o ex-presidente do Banco Central, Ilan, né, ele falava que é como se fosse a coluna vertebral, né? Então, por mais que o headline da inflação ele venha para baixo, e é esperado que a gente, ali no meio do ano, a gente já tenha, no horizonte relevante do Banco Central, uma inflação convergir um pouco mais para essa meta,
esse núcleo ali de serviço, ele ainda vai incomodar. E a gente acha que ele vai continuar incomodando porque você tem alguns fatores ali inerciais, que dependem, por exemplo, do mercado de trabalho, que continua com menor taxa de desemprego histórica, enfim. Então, não parece uma reversão muito grande. Essa parcela continua incomodando. Serviço intensivo de mão de obra, por volta de uns 8%, é muito alto. Agora, talvez a mais preocupante no curtíssimo prazo é alimentos, né? Alimentos, você está tendo uma inflação, o mercado está projetando algo em torno de 7% para esse ano. A gente tem uma projeção até acima disso para esse ano. E isso é muito ruim por causa da popularidade do governo, né? E a gente já tem visto, como você falou, o governo tentando trazer algumas medidas para ver se isso ajuda, né, na popularidade, porque, de fato, a inflação de alimento é algo muito impopular e bate muito na base dele, né? E aí, uma das medidas que a gente ouviu recentemente foi a taxação de alimentos que são exportados para que tivesse um desincentivo dessa exportação e esse alimento ficasse aqui dentro e com isso baixaria esse preço por uma oferta maior. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa não funciona, na verdade você vai ter um risco fiscal maior, você vai ter a válvula de escape desse tipo de medida acaba sendo o dólar, e o dólar bate na cesta, que é a parte de tradables, né, de comercializáveis, é super pesado no nosso IPCA, então na verdade você teria um efeito oposto do que o governo gostaria, enfim. Então, essa parte de inflação, comparado ao mercado, a gente tem uma visão melhor, né, do que está na tela de implícita, mas a gente ainda acha que é um pouco preocupante. Quando a gente passa para a atividade, a gente vê uma atividade um pouco mais forte do que o mercado está vendo para esse primeiro trimestre. E o que reforça essa parte da inflação de serviços mais forte e mercado de trabalho mais forte. Então, a gente está mais otimista nesse sentido do que a média de mercado. Estamos desacelerando, sim, é uma desaceleração importante, mas quando você separa os setores lá dentro, não são os setores que são mais influenciados pela política monetária que estão desacelerando. Então, não dá para falar que o Banco Central deve cortar juros por causa disso, porque a parte que é mais influenciada pelo Banco Central, ela ainda precisa de um aperto, né? O que parece, com os dados até hoje, é que ainda precisa de um aperto monetário maior para, de fato, desacelerar. Enfim, então você teria essa atividade um pouco mais forte e o que resultaria, né, nesses juros ascendente. A gente sabe que vai vir mais uma alta de 100 pontos agora, e a dúvida para frente como vai ser, a gente acha que não tem como parar antes dos 15%, que é bem o que está hoje na curva de mercado. Nessa parte de juros a gente não tem muita discordância. Então esse é o cenário que a gente tem visto para o Brasil hoje. Maravilha. E aí, puxando para o mês de fevereiro, o Melhores Fundos Multimercado, ele fechou o mês com uma rentabilidade de mais 0,29, impulsionado por Canvas e Capital Loca10. E os detratores foram Legacy, Kinea, Zeus. A gente já tem o resultado das pesquisas dos multimercados para comentar um pouco? Quais foram os grandes destaques, né? O pessoal pode ver aí na tela, da parte de Brasil, acho que dá para destacar aqui uma melhora marginal de inflação, né? De fato, a inflação implícita está bem alta, né, no mercado. A inflação implícita chegou a bater próximo de 8% ali, e ela vem reduzindo mesmo. E uma piora no sentimento dos gestores de multimercado ali na parte de crescimento, essa desaceleração, né, que de fato a gente tá vendo acontecer. E posições mais tomadas, né, em juro nominal e em juro real, né? Então, com um sentimento pior em relação a essas taxas. Mas acho que o principal ponto negativo aqui da pesquisa é o sentimento em relação ao real, né? A gente teve uma apreciação forte depois daquele final de ano que foi bastante difícil para a moeda brasileira, mas o que nos parece é que os gestores acham que agora já foi feita uma correção desse movimento e daqui para frente a gente teria uma moeda mais fraca em relação à moeda norte-americana. E aí, quando a gente passa para o cenário dos Estados Unidos, você tem uma melhora marginal ali na perspectiva de inflação implícita. Ela foi muito contaminada por causa das tarifas, né? Então, é um efeito direto e rápido das tarifas nos preços, mas a incerteza, né, quanto que seria a tarifa, quando que ela viria e em quais, exatamente quais produtos, enfim, né, de quais países, isso no primeiro momento elevou a inflação implícita como um todo, e aí a gente viu um pouco de correção em relação a isso, porque o Trump tem um pouco dessa negociação de vai e volta, então deu uma arrefecida. E a piora
Nos Estados Unidos, na taxa de 10 anos, a expectativa de uma taxa um pouquinho maior em relação ao DXY, que é a força do dólar contra os desenvolvidos. Então, os multimercados estão achando que o dólar vai ser um pouco mais fraco em relação a esses desenvolvidos, né? E uma visão marginalmente pior também para a Bolsa Americana lá fora, mas no absoluto ela seria neutra, não exatamente negativa, que reflete um pouco também dos últimos das últimas semanas aí de Bolsa Americana, né? Sim. Aproveitando, já que você finalizou comentando de cenário externo, o Melhores Fundos Global fechou o mês com uma alta de mais 1,19, impulsionado principalmente pela parcela de imobiliário e hedge funds. Enquanto a exposição a cripto foi o que impactou negativamente a carteira, né? A carteira teve um bom desempenho, assim, em ativos gerais. O dólar também favoreceu, mas com uma leve alta, mas influenciou a carteira. Cripto foi um grande detrator das carteiras no mês, né? Então, na tela vocês acompanham a rentabilidade de todos os fundos, enquanto a gente vai comentando aqui cada classe. O Melhores Fundos de Estratégia, ele encerrou um mês com uma rentabilidade de menos 1,37, e os detratores foram a parcela de cripto e o trígono. Enquanto de destaque, Empíricos Dólar e Tarpon. Assim como no Melhores Fundos Ações, trígono foi o detrator, e do lado positivo a gente também teve destaque para Tarpon, que é uma recente adição das carteiras, né? Isso, a gente gosta bastante da casa. Sim. No Melhores Fundos Conservador, fechou um mês com mais 0,98, com destaque para Capitânia e M8, e os detratores foram Cadima e Kinea. E na parcela de previdência, vocês também acompanham em tela a rentabilidade de todas as carteiras, mas comentando só do Nova Super Previdência e do Super Previdência, o Nova fechou o mês com uma rentabilidade de menos 0,61, enquanto o Super Previdência com uma rentabilidade de menos 1,15. Destaque para Capitalo e Tarpon nas duas carteiras, e detratores foram CRPT11 e Trígono também nas duas carteiras. A gente já pode passar para as perguntas, já que a gente já passou por todas as principais classes. Vamos lá. A primeira é do Delamar. Ele pergunta, na área de o que comprar, de ações internacionais, Arbor e P Atlas contam como sujeitos a variações cambiais. São mesmo? Esses fundos, quando redeados, se beneficiam do diferencial da taxa de juros? Sim, eles têm, né, essa parcela de variação cambial e quando redeado, sim, porque quando você faz o hedge, né, o que você tá fazendo é que você compra o real e vende o dólar, que você estaria comprado no dólar, né, e aí você vende ele para você fazer esse net, tirar essa variação. Com isso, como você faz isso através dos instrumentos de rates, né, você tem esse diferencial entre os juros de lá fora e o daqui de dentro. E como o juro do brasileiro é historicamente bem mais alto do que o americano, você tem esse carrego positivo. Maravilha. O Leonardo, na verdade, ele faz um pedido, né? Ele gostaria de que fosse avaliado o Capitalo Tarcos. Leonardo, a gente conversou com a Capitalo durante o evento do BTG Summit recente e temos uma reunião marcada. Vamos trazer principalmente essa estratégia da Tarcos para avaliação, então já está marcado e você deve ouvir da gente no Melhores Fundos as nossas perspectivas sobre esse fundo, sim, logo logo. Gostamos bastante da casa, já temos outros fundos alocados. Então... gostamos muito da Capitalo. Por fim, o Gervásio questiona, por que não há na carteira do FOF Multiestratégia fundos FIC de FDIC? Inclusive para reduzir a volatilidade e se aproximar de ganhos superiores ao CDI nesse tipo de fundo. Porque a gente ainda não aprovou nenhum. Mas existem fortes candidatos. A gente continua olhando todos eles e não vemos nenhum problema em relação à classe, enfim. Nada disso para colocar na carteira. Tem uma questão de liquidez que a gente tem que sempre olhar na hora que coloca na carteira. Então, são alguns pontos que a gente tem olhado. Mas assim que a gente tiver alguma estratégia aprovada, sem problema nenhum, a gente coloca. E além da liquidez também tem... Pelo Multiestratégia ser um fundo para público geral, ele tem algumas limitações para FDIC, né? Então, seria uma parcela menor, mas vale a avaliação. Estamos olhando. Finalizamos, então, as perguntas. Laís, muito obrigada e seja bem-vinda novamente. A gente se vê no próximo mês, para a próxima gravação. Eu gostaria só de reforçar que nossos canais de comunicação vão estar na descrição do vídeo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.